Muitos motoristas, eles reclamam, eles falam de um excesso, né? Quando a gente fala de multa, de radares, e é muito falado sobre um excesso. Eu queria saber se na sua vivência, no seu trabalho, você nota que existe um excesso mesmo de multa, de colocar a câmera no lugar estratégico, porque sabe que ali vai conseguir multar A bastante. questão de localização de radares fixos imóveis em lugares arrecadadores e não educativos ou protetores de vida no trânsito. Isso foi mudando conceitualmente, então os radares foram alocados e colocados em lugares que não são as chamadas pegadinhas, mas hoje, como eu estava dizendo no vídeo anterior, a gente tem um excesso de radares e fiscalização e não temos a contrapartida, que é infraestrutura viária, que é educação para o trânsito. Por exemplo, se você pegar a cidade de Salvador, em um estudo da UFBA, nós hoje ainda temos em Salvador calçadas inadequadas para o uso do pedestre. E aí a gente vê uma arrecadação alta com multas de trânsito e vemos a aplicação dessas questões pouco na infraestrutura viária. Então, acaba que os acidentes, as multas, elas vão acontecendo porque a população vai se adequando e se readaptando na tentativa de, eu não consigo andar na calçada, então eu atravesso a via mesmo sem existir. Eu tenho poucas passarelas, as passarelas não estão adequadas, eu não tenho túneis e infraestrutura subterrânea, eu libero alvarás de estabelecimentos comerciais em locais de grande fluxo, sem um planejamento estratégico da estrutura viária antecipadamente. E tudo isso acaba tendo que se colocar radares em lugares que não teriam a necessidade, precisam colocar semáforos em locais que não tinham necessidade, enquanto o trânsito deveria fluir naturalmente, sem que houvesse essa interação entre ciclista, pedestre, motociclista e os condutores de automóvel. Então, eu acho que nós temos o excesso de fiscalização em detrimento da agricultura viária. E o que seria um local arrecadador? Na verdade, hoje a gente tinha, na verdade ainda tem só, eu acho que no Bonocô, eu acho que é um radar que é estrategicamente bem localizado, porque você vem da BR-324 e adentra na Avenida Bonocô, só que ali a gente precisa, a mente humana precisa de um planejamento para desacelerar. Então, eu venho de uma viagem numa via que me permite andar 100 quilômetros por hora e a poucos quilômetros eu já tenho um radar numa via urbana a 70 quilômetros por hora. No nosso entendimento, engenheiros de trânsito e tráfego, deveria haver essa redução já no final da rodovia, para que quando a pessoa entrasse na via urbana, ela já viesse com a velocidade menor e não tivesse essa redução abrupta. A mesma coisa na paralela, quando você vem na via principal e adentra na via secundária ou marginal. Você também vem de uma via que lhe autoriza a uma velocidade de 80 e, de repente, você cai para 60 km por hora na marginal, e aí você precisaria de um espaço maior para que o cérebro e o comportamento humano se readaptassem àquela mudança brusca nos índices de velocidade. Então, seriam esses dois pontos assim principais, além da grande polêmica que nós temos, que são as câmeras de vídeo monitoramento. Sobre isso que eu queria perguntar também, sobre essas câmeras. Poderia me explicar o que é que ela pode multar, se ela multa sempre, qual é a principal função dessas câmeras de vídeo monitoramento? As câmeras de vídeo monitoramento, há muitos anos, elas são utilizadas e permitidas para a fiscalização do trânsito, além do ordenamento e controle do fluxo viário. Na pandemia e com o governo federal atual, nós tivemos a suspensão dessa fiscalização. Nós também tivemos a suspensão em decorrência de uma decisão judicial pela Justiça Federal. Houve a reedição dessa resolução com a autorização da Justiça Federal, não temos mais essa liminar, e assim as câmeras de vídeo monitoramento voltaram a ser funcionais para fiscalização. Fiscalizações essas que podem ser todas aquelas capazes de identificar uma infração. Então, a pessoa está transitando em local zebrado. Então, marcações que você não poderia passar com o veículo sobre aquela marcação. Na Pituba, há uma grande polêmica ali em uma rotatória, em que se a pessoa utilizar o
por alguma daquelas faixas, ela acaba monitoramento autuada e multada. Nós temos o uso do celular. A pessoa pode, por vídeo monitoramento, ser autuada pelo uso do celular. Por vídeo monitoramento também, ela pode ser autuada pelo não uso do cinto de segurança. Então, são algumas infrações aí, líderes de autuações via vídeo monitoramento, que tem que ter os requisitos para ter validade. Primeiro Sim. requisito, a via deve estar sinalizada, que ali você está tendo uma via fiscalizada por vídeo monitoramento. Segundo, essa autuação só pode ser feita por um agente de trânsito. Então, ninguém pode fazer essa autuação que não seja um agente de trânsito. E, por último, essa autuação tem que ser ao vivo, ela não pode ser gravada. O agente de trânsito, mesmo pelo vídeo monitoramento, ele tem que flagrar aquela circunstância no momento exato que ela está acontecendo, e não recebendo um vídeo por celular ou outras formas aí. Sobre essa rótula da Pituba, que é bastante polêmica, a gente recebeu bastante mensagem sobre isso também. Você pode me explicar o que é que acontece nessa rótula? Na verdade, você tem sinalizações horizontais, que são faixas pintadas na via, e que naquelas faixas você precisa respeitar os limites dela para evitar acidentes de trânsito. Só que, como é uma rotatória muito estreita e sem uma sinalização vertical bem orientada, os cidadãos, quando vão fazer a rotatória, acabam tocando as rodas dos veículos nessas faixas zebradas. E, conforme o Código de Trânsito, cada tipo de pintura horizontal promove um tipo de infração, podendo ela ser cumulativa. Então, numa única infração, você pode estar sendo autuado 3 ou 4 vezes. E ali você tem, estrategicamente, uma câmera de vídeo monitoramento flagrando no cotidiano do cidadão soteropolitano uma série de infrações por isso. E no nosso entendimento, a estrutura viária ali ela é deficitária porque ela é muito pequena, exígua, então são rotatórias muito assim realmente pequenas e que o cidadão acaba assim cometendo essas infrações. Agora, para finalizar, o que, por exemplo, se um motorista está passando e aí não tá sinalizado ali a velocidade máxima permitida e que a via está sendo monitorada pelo vídeo monitoramento e a pessoa é multada, o que é que ela pode fazer o que é que ela deve fazer nesse caso, né? O cidadão ele pode recorrer dessa multa, ele tem duas oportunidades, ele tem a defesa prévia, que assim que ele recebe a primeira autuação e a primeira notificação, ele entra com essa defesa, ou quando ele já receber a notificação de imputação de penalidade, a NIP, ele já pode ingressar com um recurso para ser julgado numa junta administrativa de recursos de trânsito, a JARE, que cada órgão de trânsito tem a sua, a Transalvador tem uma, a DETRAN tem outra, Polícia Rodoviária Federal tem outra. Então, essas juntas vão analisar o caso e vão ver se na via realmente existe a sinalização viária e o cidadão deve coletar o máximo de provas possíveis. Então, estacionar seu carro em lugar seguro e regulamentado, registrar por foto, por vídeo, demonstrando que a via não tem a sinalização e ele não foi informado e não preenche os requisitos. Caso ele não se sinta seguro, ele tem outras duas vias, que é procurar os Instagrams aí institucionais de OAB, Ministério Público, institutos de trânsito, DETRAN, da própria Transalvador, para ver se existe algum tutorial e alguma informação. Da Comissão de Trânsito da OAB, que eu presido, e do Instituto Brasileiro de Trânsito, nós temos essas orientações lá para o cidadão, quando ele precisar, ou então contratar um especialista, se for o caso e não se sente seguro, para que faça e mova com essas defesas ou recursos das autuações de trânsito, além de reclamar sobre essa conduta da prefeitura, do governo ou do governo federal, para que seja revisto e sinalizada a via, que também é importante para que outros cidadãos não tenham o mesmo problema que ele teve.